Boa noite, igreja. Que a graça e paz do Senhor estejam com todos. Louvado seja Deus pela vida de cada um de vocês. Louvado seja Deus que deu a inteligência ao homem e criou esse headphone, que aí ninguém precisa ver minha mão tremendo no microfone aqui na frente, hoje à noite. Confesso que com frio na barriga, um pouco nervoso, muito pela responsabilidade de trazer a palavra de Deus para a igreja. Quando o pastor me falou umas 2 semanas atrás, que eu fui cobrar ele, quando ele falou dos sermões de manhã aí, dos pregadores, eu falei, pastor, você não falou nada, quando que vai ser o meu aí, dos encontros com Jesus? Ele falou, não, já falei com quem precisava falar, você vai pregar no domingo à noite, dia 21. Eu falei, Jesus. E eu olhando aqui, eu ainda tenho mais pelo menos 1h13, né, se for para ir no caminho aí dele, aí, que vai até às 9, né, então eu já estou tomando água no copo dele para ver se funciona. Brincadeira, meus irmãos. Eu gostaria de começar contando uma história para vocês, na verdade um fato real ocorrido, sobre um pastor norte-americano muito conhecido, John MacArthur, um pastor tradicional, conservador, pastor calvinista, autor de mais de 150 livros, inclusive uma Bíblia de estudos, fundador de um seminário, presidente do mesmo, criador de um programa de rádios, A Graça e Você, e de muitas outras obras. Mas por que eu estou fazendo propaganda desse pastor, irmãos? Porque aprove a Deus, em junho desse ano, levá-lo. E é sempre bom a gente que tem memória fraca, estar relembrando de pessoas, de homens e mulheres que Deus capacita e levanta para a sua obra. Como Deus tem capacitado aqui na nossa igreja também, como vimos de manhã, os professores, mensageiros, pudemos todos ter a experiência de na mostra cultural, ver um pouco do que temos aprendido. Que Deus seja louvado pela vida de cada um que se dispõe, por todos aqueles que Ele tem capacitado também, meus irmãos. Que não nos esqueçamos de orar por esses que se dedicam à obra. E já aproveitando, convido aqueles que não puderam vir de manhã, no final do culto, se quiserem passar pelas salas, para ver um pouquinho do que está lá nas paredes, um pouquinho do que está sendo ensinado. Tenho certeza que vocês vão se alegrar de ver o que os seus filhos, ou os pequenos dessa igreja, os adolescentes e jovens têm aprendido. Mas fato é que o ocorrido, uma vez o pastor John MacArthur, ele estava numa palestra, e eu não sei muito bem se era uma igreja ou um teatro, e ele estava ali palestrando, mas no final ele abre para um momento de perguntas e respostas. E já estava se encaminhando para o final, depois de várias perguntas e respostas dele, ele já estava quase retirando quando um garoto de mais ou menos uns 8 anos pede o microfone. E ele gentilmente, pois não, qual é a sua pergunta? E aí o garoto vira, pastor, ali na confusão da sua mente, ele fala assim, pastor, por que Jesus, confundindo Jesus e Deus, né? Por que Jesus, lá no jardim, não impediu Eva de comer do fruto? Por que Deus deixou o mal entrar no mundo? E aí, sobre o riso de muitos que estavam ali, o pastor gentilmente começa a sua resposta dessa forma. Essa é uma das mais profundas das perguntas da teologia. Isso é chamado de teodiceia, que é quando o mal adentra a criação de Deus. Porque Deus, sendo santo, permite que o mal entre no mundo. E aí ele vai discorrer a sua resposta, ele vai falar aqui em primeiro lugar, Deus permitiu que o mal e o pecado entrasse no mundo, para que ele pudesse ser glorificado. E ele vai explicar isso daí. Ele vai dizer para esse menino que Deus é amor, expressado em perfeição na Trindade. Mas se não houvesse pecado, como haveria o perdão? Se não houvesse o pecado, como haveria misericórdia? Se não houvesse o pecado, como haveria a graça? Se não houvesse o pecado, como haveria a compaixão, a cura, a restauração? Ou como acabamos de cantar, como conheceríamos a bondade de Deus? Então Deus permite o pecado para que Ele mostre a sua graça, misericórdia e compaixão. Mas Ele coloca uma outra razão, e Ele vai dizer, uma outra razão é que Deus é santo, santo tanto quanto justo, assim como disse agora o Felipe, na última condução do louvor.
Sendo assim, tanto pelo julgamento do pecado, seja pela condenação ou pela salvação do pecado, demonstra esses atributos de Deus. Se não houvesse o pecado, meus irmãos, Deus não conseguiria mostrar nem a sua justiça e nem a sua compaixão. Contado esse fato, meus irmãos, eu gostaria de convidar os irmãos a abrirem a palavra de Deus no livro de Lamentações, capítulo 3, versículo 33. E o tema do sermão de hoje, meus irmãos, eu quero falar com vocês sobre a bondade de Deus. Lamentações, capítulo 3, versículo 33. Irmãos, vocês só não reparem eu no celular, é porque eu fiquei esses últimos 10 dias preparando o sermão na única Bíblia NVI que tem lá em casa. O pastor já comentou, o João comentou de manhã também, que às vezes a gente usa várias traduções, e essa Bíblia é da Isabela, mas ela nem usava, mas hoje ela resolveu levá-la para o culto onde ela foi, e eu fiquei sem a Bíblia. Então eu vou aqui no celular, mas são só palavras diferentes, mas dizem a mesma coisa. Lamentações, capítulo 3, versículo 33. Assim diz a palavra do Senhor: porque não é do seu agrado trazer aflição e tristeza aos filhos dos homens. Oremos, irmãos. Senhor Deus e Pai, é a Ti que buscamos, Deus. É por isso que nos reunimos, para engrandecer e louvar o Teu santo nome, para buscarmos uma porção a mais de Ti, Senhor Deus, do Teu Santo Espírito, que, como o Senhor prometeu, estaria conosco todos os dias de nossa vida. Assim lhe pedimos, fica com Teu povo aqui reunido, Deus. Fala nos nossos corações e que possamos andar de conformidade com a Tua vontade. É a nossa oração em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, é muito interessante a gente ver o livro de Lamentações. O livro de Lamentações tem 5 capítulos, são 5 poemas. São 5 poemas. E eu não sei se vocês sabem, essa divisão entre capítulos e versículos, ela veio bem depois da Bíblia escrita. Ela não foi escrita em capítulos e versículos, era toda uma sequência. Mas é interessante a gente ver nesse livro, que é fácil, porque eram 5 poemas diferentes, a métrica do livro é de chamar a atenção. Se você reparar, o primeiro e o segundo capítulo, o quarto e o quinto capítulo, eles têm 22 versículos cada um. O terceiro capítulo tem 66 versículos, o triplo de cada um. E o versículo 33 é não somente o meio do capítulo 3, mas também o centro do meio do livro. E também um resumo do livro todo. Ele é um resumo dos 5 poemas, porque não é do seu agrado trazer aflição e tristeza aos filhos dos homens. Meus irmãos, eu queria trazer um pouquinho do contexto bíblico aqui. O contexto aqui é o exílio babilônico. É a destruição do reino de Judá, do reino do sul, tomado pelos babilônicos ou os caldeus, Jerusalém e o templo destruído. O que sobrar ali era destroços, eram mortos, fome, destruição. E é diante desse cenário de caos que o profeta vai escrever esse livro. Mas hoje, meus irmãos, eu gostaria de falar à igreja de Cristo aqui reunida 3 verdades bíblicas sobre a bondade de Deus, e 2 dessas que estão contidas aqui nesse versículo. Uma delas implícita e outra explícita. A primeira verdade bíblica que nós podemos tirar desse texto, meus irmãos, apesar dele dizer que não é do agrado de Deus trazer aflição e tristeza aos filhos dos homens, é que nós podemos entender que Deus, sim, Ele pesa a sua mão sobre os homens. Apesar de não ser o seu agrado, Ele, sim, traz castigo sobre os homens. E aí eu te convido, meus irmãos, voltarem ao versículo 2 desse mesmo capítulo 3, e aí nós leremos do versículo 2 ao versículo 17.
O que ele vai dizer aqui, eu estou com a linguagem NVI, ele vai dizer, é o profeta falando de Deus aqui. Ele me conduziu e me fez andar na escuridão, não na luz. Sim, ele voltou a mão contra mim, vez após vez, o tempo todo. Fez que a minha pele e a minha carne envelhecessem. Quebrou os meus ossos. Ele me sitiou e me cercou de amargura e de pesar. Fez-me habitar na escuridão como os que há muito morreram. Cercou-me de muros e não posso escapar. Atou-me a pesadas correntes. Mesmo quando chamo ou grito por socorro, ele rejeita a minha oração. Ele impediu o meu caminho com blocos de pedras lavradas. Fez tortuosas as minhas sendas. Como um urso à espreita, como um leão escondido. Arrancou-me dos meus caminhos e despedaçou-me, deixou-me abandonado. Preparou o arco e me fez alvo das suas flechas. Atingiu o meu coração com flechas de sua aljava. Tornei-me objeto de risos de todo o meu povo. Nas suas canções, eles zombavam de mim o tempo todo. Fez-me comer ervas amargas e fartou-me de fel. Quebrou os meus dentes com pedras e pisoteou-me na cinza. Tirou-me a paz e esqueci-me do que é prosperidade. Meus irmãos, isso era a realidade do que o profeta estava vivendo. Jeremias profetizou antes e durante o exílio. Ele avisou o povo, ele avisou o rei do que estava prestes a acontecer. E ele foi zombado, foi preso em praça pública, foi humilhado. Depois ele viu o povo sendo levado, porque ele conseguiu escapar, mas ele viu o povo sendo encarcerado, muitos sendo mortos, as cidades destruídas, o reino sendo derrubado. E essa é a realidade de um povo sendo levado cativo. Um povo que outrora fora escolhido para ser o povo de Deus, um povo santo, que seria exemplo para toda a terra, mas um povo que, escolhido por Deus, escolheu dar as costas a esse Deus, escolheu andar nos seus próprios caminhos e não nos caminhos de Deus, um povo que decidiu andar sobre a sua própria sorte. E aí nós vemos a realidade de famílias dizimadas, famílias separadas, um povo sem lar, sem uma pátria ou um lugar para chamar de seu. Tudo isso, meus irmãos, por não haver arrependimento, por não haver a mudança de caminho, por não andar nos caminhos do Senhor. Mas eu quero chamar a atenção para vocês como Deus foi paciente. Como eu falei para vocês aqui, o contexto é a queda do reino de Judá. Os irmãos conhecem um pouquinho de história bíblica, a gente lembra que o reino, logo depois da morte de Salomão, seu filho que toma o trono, começa a fazer um monte de coisa que era errada, e Deus levanta uma outra pessoa e divide o reino. E aí o reino é dividido entre o reino do norte e o reino do sul. Aqui a gente está falando do reino do sul, porque o reino do norte, o reino de Israel, com a sua capital Samaria, já tinha sido levado pelos assírios cativos há 150 anos antes. Mas o reino do sul, teve uma duração mais ou menos de 350 anos. Olha o quanto Deus teve paciência desse povo. Tempo após tempo levantando profetas, como foi o caso de Jeremias, como foi Isaías que pregou para os dois reinos, o caso de Ezequiel. Mas é fato que o reino de Judá durou esses 150 anos a mais, porque dentro de vários dos reis tiveram alguns reis bons, que tentaram trazer novamente o povo à reconciliação com Deus, que tentaram abandonar os ídolos que eles traziam quando conquistavam outros povos, as crenças, as idolatrias misturadas na cultura do povo já. E toda vez que o povo se voltava para Deus, Deus tirava o pesar de sua mão e não castigava o povo. Toda vez que havia o arrependimento do povo, Deus segurava a sua justiça sobre o povo. Mas fato é que nessa situação não havia sinais de arrependimento. Aqui havia um profeta, não somente ele, Ezequiel, provavelmente contemporâneo, também pregando nessa época, e o povo não dava ouvidos.
profetas que se vendiam e falavam o que o rei queria escutar, líderes que não davam ouvido aos profetas do Senhor, a voz de Deus naquele momento. O profeta mesmo dizendo que foi motivos de riso, na nossa linguagem, escarnecido, zombado. Essa era a realidade desse povo. Um mundo que virava as costas para Deus. Virava as costas para Deus. E isso a gente consegue ver em muitos outros relatos bíblicos. Se a gente voltar e se lembrar lá no deserto, quando Moisés conduzia o povo. Meus irmãos, eu não sei se vocês sabem, mas a rota que eles percorreram tem 200 quilômetros. 200 quilômetros. E eles demoraram 40 anos. Se a gente levar em consideração que eram milhares de pessoas carregando um monte de coisa, levando em consideração que ali no meio tinham crianças e idosos, vamos pensar lá, 5 km por dia, uns 40 dias. Vamos pensar que eles tiravam um dia por semana para descansar. Vamos lá, chutando alto, uns 3 meses, desviando dos perigos, dos saqueadores. 40 anos, irmãos, para andar 200 quilômetros. Porque Deus pesava a mão sobre esse povo. Porque a própria Bíblia vai dizer, povo de dura cerviz. Povo que não se dobrava, não se ajoelhava diante do Senhor, não buscava o Senhor. Mas um povo que só murmurava, só reclamava. E aí um trajeto de no máximo 3 meses dura 40 anos, meus irmãos. Uma geração fica pelo deserto. E aí nós podemos ver em outras passagens, várias vezes que o povo foi levado cativo, mas até mesmo nos tempos de Cristo Jesus, do Império Romano, a gente vê o povo oprimido, o povo explorado, como nós pudemos ver na mensagem de João de manhã, não só pelos romanos, mas até pelos seu próprio povo, os publicanos, cobradores de impostos. Então a gente vê Deus pesando a mão sobre o povo. A gente vê Deus pesando a mão sobre o povo. Então, meus irmãos, a primeira verdade que está nesse versículo, subentendida, é que apesar de que isso não agrade a Deus, Ele pesa a mão sobre os homens. E aí, eu queria deixar como reflexão para vocês, meus irmãos, nessa primeira verdade. É que Deus sim aflige os homens, quando há pecado e não há arrependimento. Deus aflige os homens, ainda que isso não agrade o seu coração. E a reflexão que eu queria deixar para vocês, meus irmãos, é a seguinte: quando você erra, quando você sabe que você cometeu um pecado, você tem se arrependido? Você tem se colocado em situação de humilhação diante desse Deus? Você tem buscado a Ele e nele o seu perdão? Ou você tem buscado nas suas próprias forças, nos seus próprios jeitos de resolver o seu problema? Fica como reflexão dessa primeira verdade aqui do texto, meus irmãos, esse pensamento. E eu gostaria de convidar, só para reforçar o que eu estou falando, o texto em Ezequiel. Livro de Ezequiel, capítulo 18, versículo 32. Capítulo 18, versículo 32. Ezequiel 18, 32 vai dizer: pois não me agrada a morte de ninguém, palavra do soberano Senhor. Arrepende-se e vivam. Meus irmãos, a gente pode ver por aqui, na linguagem que nós trabalhamos aqui, acho que está dito, não lhe agrada nem a morte do ímpio, mas arrependam-se e vivam. Meus irmãos, a gente pode concluir que a gente vê o castigo de Deus sobre o povo, primeiro sobre o reino do norte, o reino de Israel, aqui sobre o reino de Judá, no deserto, na época de Jesus, é porque não havia arrependimento, porque toda vez que o povo se arrependia, Deus não pesava a sua mão,
Deus não castigava. E aqui eu não estou desfazendo a doutrina da soberania de Deus, aprove a Ele salvar a quem Ele quis, e tudo acontece com permissão de Deus, mas eu estou falando realmente da justiça, do castigo de Deus. Quando há arrependimento, Deus é pronto a perdoar, Deus é pronto a restaurar. E essa, meus irmãos, é a segunda verdade que a gente vê aqui no texto de Lamentações. Voltando para o texto de Lamentações, capítulo 3, no versículo 33, onde ele diz: porque não é de seu agrado trazer aflição e tristeza aos filhos dos homens. Não é do agrado de Deus, meus irmãos. Essa já é uma verdade explícita, não é da vontade de Deus, porque não é, a Bíblia não fala que isso é o que agrada, ele acabou de dizer, ele não se agrada da morte do ímpio, ele não se agrada da morte de ninguém, mas é como se a Bíblia estivesse dizendo para a gente, que Deus está falando assim: eu não me agrado de fazer isso, mas é necessário. Eu não me agrado, meu filho, de ter que te corrigir, mas é necessário. Eu não me agrado, meu filho, de como olheiro ter que te esmagar como barro e te fazer de novo, mas é necessário. Eu não me agrado de ver o meu povo desolado, muitos dos meus mortos, levados em cativeiro, açoitados, mas é necessário. É como se a palavra estivesse dizendo isso para nós, mas Deus está falando que não se agrada. Deus não se agrada, mas Ele age quando necessário. Mas o que eu queria dizer dessa verdade é que não lhe agrada, mas quando Ele vai falar da sua bondade, da sua misericórdia, meus irmãos, Ele fala totalmente diferente. Como nós encontramos também no texto de Ezequiel, capítulo 33, 11, Ezequiel 33, 11, meus irmãos, vai dizer assim: diga-lhes, tão certo como eu vivo, declara o Senhor, não tenho prazer na morte dos ímpios, antes tenho prazer em que eles voltem dos seus caminhos e vivam. Voltem dos seus maus caminhos, porque vocês haveriam de morrer, ó povo de Israel. O intuito do Senhor é trazer de volta para Ele. O intuito do Senhor é a restauração, mesmo quando Ele pesa a mão. Mas quando Ele vai falar da sua bondade, da sua misericórdia, a Bíblia não vai dizer que não lhe agrada ou que Ele se esforça. Porque o que a Bíblia traz é que a bondade e a misericórdia é o que flui de Deus, é o natural de Deus. E às vezes nós temos a tendência de, como aquele garoto, pensar num pai. Seria muito fácil um pai que proibisse: não, você não vai comer desse fruto. Não, você não vai fazer isso porque eu não quero. Não faz isso porque está errado e pronto. E às vezes a gente tem a tendência de olhar para Deus desse jeito. Mas o que naturalmente flui de Deus é a sua bondade e misericórdia. É como se a gente pudesse pegar Deus desprevenido e dar um susto em Deus. E eu tenho certeza que muitos de nós, quando é assustado, que flui da gente é um azedume, né? É uma cara feia, é uma braveza. Mas se a gente pudesse pegar Deus desprevenido e desse um susto em Deus, o que fluiria dele era misericórdia, era graça, era bondade. E assim a gente pode encontrar na Bíblia. Se você abrir a sua Bíblia em Êxodo 32, 41. É isso mesmo. Desculpa, meus irmãos, esse eu anotei errado. Eu não anotei o livro, que Êxodo nem tem 32, 41, mas vamos em Êxodo 33, 18 a 19. Êxodo 33, 18 a 19. Êxodo 33, 18 a 19, Moisés falando com Deus. E aí a gente tem um
um contexto de Moisés ali, depois de ter descido do monte com as tábuas, ver o povo adorando, fazendo um bezerro para adorar o Senhor. E aí é bom salientar, meus irmãos, que às vezes a gente acha que eles estavam criando um Deus diante de Deus, estavam criando uma imagem diante do Senhor, e isso é pecado. Primeiro, que eles não tinham nem os 10 mandamentos ainda quando eles fizeram isso, tá? Segundo, que eles não estavam criando um bezerro como um Deus. Isso era uma cultura de 400 anos no Egito. Eles vendo quando se adorar uma divindade, eles criavam alguma coisa para agradar o Senhor. Ali eles estavam querendo agradar a Deus, só que eles não sabiam o meio. Então eles fazem um bezerro de ouro e Moisés desce com as pedras. E a hora que ele vê aquilo, ele fica nervoso, ele quebra tudo. E aí eu acho que Moisés já estava sem paciência com esse povo. Falou assim, não é possível. Não é possível um negócio desse. Eu acho que ele já estava desistindo, largando mão, mas ele vira para Deus e fala, peço-te que me mostre a tua glória, Senhor. Me mostra a tua glória, Pai. E aí Deus vai responder para ele, e aqui o próprio Deus falando, eu farei passar a minha bondade diante de você. Moisés pediu para ver a glória de Deus, e às vezes quando a gente pensa na glória de Deus, a gente pensa em poder, num furacão, num vento, em alguma ação miraculosa, e Deus responde para ele, quando ele pede para ver a sua glória, o que ele vai dizer? Eu farei passar por você a minha bondade diante de você, e proclamarei o meu nome, o Senhor, na sua presença, terei misericórdia de quem eu quiser ter misericórdia, e terei compaixão de quem eu quiser ter misericórdia. Quando Moisés pede para ver a glória de Deus, Deus diz que passará diante dele com a sua bondade, porque isso é o que flui de Deus, meus irmãos. E aí a gente vai encontrar também em Êxodo, no capítulo seguinte, no capítulo 34, versículos 6 e 7. 34, versículos 6 e 7 vai dizer, e ele passou diante de Moisés proclamando, aqui é o próprio Deus dizendo, Senhor, Senhor, Deus compassivo e misericordioso, tardio em irar-se e cheio de amor, lealdade e fidelidade, que mantém o seu amor leal a milhares e perdoa as iniquidades e transgressões e o pecado. Contudo, não deixa de punir o culpado, castiga os filhos e netos pelo pecado dos pais até a 3ª e 4ª geração. Aqui é o Deus se apresentando com Moisés. Deus falando dele mesmo. Primeiro ele vai dizer o seu nome, eu sou, que é a tradução de Senhor, Senhor. Mas olha como Deus se apresenta. Deus compassivo e misericordioso, tardio em irar-se, cheio de amor, lealdade e fidelidade. Aqui o tardio em irar-se é uma expressão que naquela época, para aquele povo, ela era descrita como de narinas longas, de nariz longo. Sabe aquele touro bravo que você vê assim, ó? É como se Deus não conseguisse fazer isso, porque ele tinha narinas longas, então ele não conseguia se irritar, então ele... Sabe aquele negócio, ó, antes de você ficar nervoso, respira. É como se Deus, ele fosse ficar nervoso com o seu povo, mas antes ele respirava, se acalmava. E ele vai dizer, ele se apresentando, ele é compassivo e misericordioso. Ele não é pronto a castigar, a pesar, não. Diz sim que ele é leal e que ele perdoa até 1000 gerações, mas que pesa o pecado dos pais, nos filhos, nos netos e até as 4ª gerações. E aí a pergunta é sempre essa, nossa, mas Deus castiga até a 4ª geração? Meus irmãos, o foco aqui está que Deus perdoa 1000 gerações, o foco aqui é que a misericórdia do Senhor não tem fim. O que ele está comparando é 1, 2, 3, 4 a milhares, e o nosso foco é, nossa, mas Deus castiga o pecado dos pais nos filhos. Meus irmãos, o foco aqui é a bondade de Deus, é a bondade de Deus. Gostaria que os irmãos abrissem a palavra do Senhor também em Oséias, capítulo 11, de 5 a 9. Oséias capítulo 11, versículos 5 a 9. E aqui, eu não sei se os irmãos sabem, Oséias, e eu lembro da Lara dando o exemplo hoje de manhã, do casamento de Oséias e Gomer. Oséias, um profeta do Senhor,
que Deus chega para ele e fala: olha, José, você vai sentir na pele o que eu estou sentindo, de um povo, a minha igreja, a minha noiva, a minha esposa prometida, que não cansa de me trair. Eu achei interessante, porque a Lara colocou um exemplo na apresentação, que ela fala, a Bíblia conta uma história de um casamento que parece nunca dar certo. Quem viu ali nos adolescentes, na hora que ela falou isso, eu falei, é verdade, é uma história romântica, uma história de amor que parece que nunca dá certo. E aí Deus vai fazer Osés passar por isso. Deus vai falar, Osés, você vai atrás daquela prostituta chamada Gomer, e você vai pagar o preço por ela, você vai tirar ela de onde ela está e vai levar para sua casa e vai casar com ela. E nesse contexto, Osés obedece a Deus, mas é um contexto também que o profeta pregava, e já pregando para o reino do norte, isso antes de Jeremias, já pregando que os assírios viriam e iriam tomar a terra, e o povo, nessa época o povo casava, se dava em casamento, como foi na época de Noé, e nem com Deus. Mas o profeta Osés vai escrever aqui, inspirado pelo Espírito Santo, acaso não voltarão para o Egito, e a Síria não os dominará, porque se recusam a arrepender-se? Não havia arrependimento, irmão, é por isso que isso ia acontecer. A espada brandirá nas suas cidades, destruirá as trancas de suas portas, e dará fim aos seus planos. O meu povo está decidido a desviar-se de mim, embora clamem pelo Altíssimo, de modo algum eles o exaltará. Como posso... Isso é o profeta dizendo o castigo que está para vir, Deus dando eliminação ao profeta. Mas olha só o que Deus diz, ao mesmo tempo: como posso desistir de você, Efraim? Como posso entregar você nas mãos de outros, Israel? Como posso tratar você como tratei Admá? Como posso fazer com você o que fiz com Zebuim? O meu coração está transtornado, toda a minha compaixão despertou-se. Não executarei a minha ira impetuosa, nem tornarei a destruir Efraim, pois sou Deus, não homem, o santo no meio de vocês. Não virei com ira. Aqui é o mesmo Deus que se apresenta como compassivo e misericordioso, tardio em irar-se. Ao mesmo tempo que ele vem proclamar destruição, ele está dizendo, ainda que vocês sejam levados cativos, ainda que meu castigo esteja sobre vocês, eu estarei com vocês, e eu vou cuidar de vocês onde quer que vocês estejam. Como eu posso fazer isso com vocês, ó Efraim? E Efraim aqui é um modo carinhoso de Deus chamar o seu povo. Quando a gente fala Efraim, é a mesma coisa, ó Israel, ó Judá, ó povo de Deus. Como farei com vocês, como fiz com Admá, o Zeboim, que eram cidades ali ao redor de Sodoma e Gomorra, que foram totalmente destruídas? Não, as suas cidades vão, mas o meu povo eu vou guardar, eu vou cuidar, ainda que no cativeiro. É isso que Deus está falando. É isso que Deus está falando, porque a bondade dele, por mais que ele venha pesar a sua mão, não é o que flui do seu coração. O desejo de Deus é derramar a bondade e a misericórdia sobre o seu povo. E o texto aqui, meus irmãos, continua. Mas eu gostaria de chamar a atenção em um outro texto, que quando eu estudei sobre isso, me impactou demais, que está em Isaías. Isaías no seu capítulo 28. Convido os irmãos a abrirem. Isaías capítulo 28. No verso 21. Como eu disse aos irmãos, mais um profeta que pregou na época, antes do exílio. Isaías é um profeta que acaba pregando para os dois reinos. E ele vai alertar o povo de Israel, o reino do norte, ó, não façam aliança com os sírios, os assírios vão vir, Deus não vai se agradar disso. Deus vai cuidar de vocês, ele sempre cuidou, mas o rei, o povo não deu ouvido. E aí ele vai trazer, se você olhar o capítulo todo, ele vai também profetizar toda a desgraça que viria sobre esse povo. Mas olha o que ele vai dizer no versículo 21 do capítulo 28. O Senhor se levantará, como fez no monte Perazim, mostrará a sua ira como no vale de Gibeon, para realizar a sua obra estranha, e cumprir a sua tarefa misteriosa.
Meus irmãos, aqui ele está dando exemplo de quando o povo ia para a guerra e Deus pesava sobre os outros povos. Mas aqui ele não está falando contra os outros povos. Quando ele fala que mostrará a ira como no vale de Gibeon, foi quando o povo foi conquistando as terras. Em Perazim, quando o povo foi ganhando guerras. Mas aqui não. Aqui era contra o próprio povo de Deus. E olha como o profeta Isaías vai trazer essa ação de Deus. Mostrará a sua ira como no vale de Gibeon, para realizar a sua obra estranha. Quando Deus pesa sobre o seu próprio povo, quando Deus faz a sua justiça contra o seu próprio povo, quando Deus necessariamente decide castigar o seu próprio povo, Ele mesmo chama de obra estranha, porque não é o que agrada o seu coração, não é o que flui dele, ainda que seja necessário. Ainda que seja necessário. E aqui, meus irmãos, eu não estou querendo dizer que Deus é menos justo do que bom, que Deus é menos justo do que misericordioso, porque isso seria diminuir a divindade de Deus. Não é isso que eu estou dizendo para vocês, meus irmãos. Mas o que a passagem está nos mostrando que o natural de Deus, que o que mais lhe agrada é agir com bondade e misericórdia. Então, nessa segunda verdade que encontramos aqui nesse versículo, meu irmão, nesse texto de Lamentações, é que, apesar de Deus pesar a sua mão, o que mais lhe agrada é fazer com que a sua misericórdia e a sua bondade seja experimentada por todo o seu povo. É que quando há arrependimento, Ele é tardio em irar-se. Ele multiplica suas misericórdias sem fim. O que Ele quer é derramar sobre você as suas bênçãos. O que Ele quer é que o povo ande nos seus caminhos e se agrade dEle. E aqui, meus irmãos, eu estou falando de um Deus bom, sobre a bondade de Deus, mas não um Deus bonzinho pregado aí fora, de um Deus que você faz negócios ou barganhas, de um Deus onde você conquista as coisas, que promete prosperidade, não que Ele não possa fazê-lo, mas não é dessa bondade que eu estou falando, mas é da promessa de estar conosco todos os dias, apesar das aflições, é da promessa de dar a paz que excede todo o entendimento, mesmo em meio às lutas, é do cuidado que podemos sentir todo dia quando acordamos, é da bondade de entendermos que somos guardados da morte todos os dias. E eu também gostaria de deixar uma reflexão nessa segunda verdade, meus irmãos. Se você, por algum motivo, tem sentido Deus pesar a mão sobre sua vida, talvez isso seja necessário para a sua correção. Talvez haja necessidade do arrependimento. Mas lembre-se, se Deus tem sempre um propósito maior para isso, meus irmãos, porque isso não é o que agrada fazê-lo. Isso não é o que agrada fazê-lo. Voltando, meus irmãos, no texto lá de Êxodo capítulo 34. Êxodo no seu capítulo 34, ele vai dizer assim, versículos 6 e 7. Ele passou de diante de Moisés e o próprio Deus falando, Deus se apresentando, Senhor, Senhor, eu sou, Deus compassivo, misericordioso, tardio em irar-se, cheio de amor, leal e fidelidade, que mantém o seu amor leal a milhares e perdoa iniquidades, as transgressões e o pecado, contudo não deixa de punir o culpado, castiga os filhos nos netos e pelos pecados dos pais até a terceira e quarta gerações. Meus irmãos, a gente vê aqui que as duas primeiras palavras que Deus se apresenta, depois ele dizer o seu nome, eu sou, é compassivo e misericordioso. Compassivo e misericordioso, é assim que Deus se apresenta. E essa, antes, em primeiro, o Deus encarnado, mas essa é a passagem de onde é tirado todo o credo judaico. Essa é a mensagem, a passagem onde Deus se apresenta.
como Deus se mostra, depois só em Cristo Jesus. Mas nós vemos que as duas primeiras palavras, depois que o Senhor se apresentou, eu sou compassivo e misericordioso. Se a gente for lá em Mateus 11, 29, quando Jesus vai se apresentar, e a única passagem onde Jesus vai falar dele próprio, ele vai falar que ele é manso e humilde. Que ele é manso e humilde. Se nós voltarmos no texto de Êxodo, aqui no capítulo 33, no versículo 20, capítulo 33, versículo 20, ele vai dizer, e ele acrescentou, você não poderá ver a minha face, porque nenhum ser humano pode ver e continuar vivo. Isso aqui, depois que a gente já leu esse texto, Moisés vai pedir, mostra-me a tua glória, e Deus vai falar, vou passar diante de você a minha bondade, passará sobre você a minha bondade, a minha misericórdia, terei misericórdia de quem eu quiser ter misericórdia, terei compaixão de quem eu quiser ter compaixão, mas ele acrescenta, você não vai poder ver minha face. Mas meus irmãos, a terceira verdade que eu quero extrair desse texto aqui, não está nem em Êxodo, nem no texto de Lamentações, nem em Isaías, mas está nos escritos de Mateus, Marcos, Lucas e João. A terceira verdade que eu quero explanar para os irmãos aqui, é a bondade de Deus expressa em carne e osso. É a bondade de Deus, é a glória de Deus na sua plenitude, como diz João, em Cristo Jesus. É a graça personificada de Deus na própria pessoa de Cristo. E João vai dizer no seu capítulo 14, o verbo se fez carne e habitou entre nós. E ele vai dizer que nós vimos a sua glória. Isso era o que Moisés pediu aqui, e não pôde ver. Ele não podia ver, porque ele seria fulminado. Mas os homens da época de Jesus puderam ver a glória de Deus em sua plenitude, porque eles puderam olhar para Jesus, eles puderam falar com Jesus, eles puderam tocar em Jesus, eles puderam ter encontros com Jesus, como nós estamos podendo ver pela manhã. Eles puderam ver a glória de Deus, encarnada no próprio Deus, no próprio Deus. E João vai dizer da glória de Deus em sua plenitude, colocando ali as mesmas características do Pai. E aí nós vamos ver também no Evangelho de Marcos, meus irmãos. E eu convido os irmãos a abrirem o Evangelho de Marcos, no seu capítulo 6. Evangelho de Marcos, no capítulo 6. Nós vamos ler dos versos 45 a 52. 45 a 52 do Evangelho de Marcos, ele vai dizer assim: logo em seguida, Jesus insistiu com os discípulos que entrassem no barco e fosse adiante dele para Betsaida, enquanto ele despedia a multidão. Tendo-a despedido, subiu a um monte para orar. Ao anoitecer, o barco estava no meio do lago e Jesus se achava sozinho em terra. Ele viu os discípulos remando com dificuldade, porque o vento soprava contra eles. Alta madrugada, Jesus dirigiu-se a eles andando sobre as águas, e estando já pronto a passar por diante deles. Quando o viram andando sobre o lago, pensaram que fosse um fantasma, então gritaram, pois todos os tinham visto e ficaram aterrorizados. Jesus, porém, imediatamente lhes disse, tenham coragem, sou eu, não tenham medo. Então subiu no barco para junto deles e o vento cessou. Eles ficaram atônitos, pois não tinham entendido os milagres dos pães. O coração deles estava endurecido. Meus irmãos, eu não sei se você já fez esse paralelo, mas o fato é aqui, esse fato ocorre logo depois da primeira multiplicação de pães e peixes. E aí eles estão num monte, e aí Jesus vai falar, despede o povo, peguem o barco e atravessem o rio, atravessem o lago. Só que Jesus não vai com eles, Jesus vai para um monte orar. E aí o vento começa a bater no barco e os discípulos ficam tremendo de medo. Poxa, agora nós vamos morrer, por que ele não está com a gente? Por que ele mandou a gente sozinho? Eles não tinham entendido nada do que tinha acontecido. Mas se a gente voltar lá para o texto de Êxodo, onde a gente estava lendo, Moisés, em Êxodo 16, você vai ver também uma multiplicação para alimentar o povo, um povo que murmurava,
Lá no Egito a gente tinha carne, lá no Egito a gente comia isso, comia aquilo. Aqui a gente tem que ficar catando farinha para fazer o pão. E Deus vai dar a chuva de cordonizes para o povo comer carne. E aí a gente vê um pouquinho antes da passagem aqui, onde Moisés pede para ver a glória de Deus. Moisés sobe ao monte. Ele deixa o povo e sobe ao monte para receber as tábuas. E ele desce e vê o povo não entendendo nada do que estava acontecendo. E aí ele pede a glória para ver a glória de Deus, e Deus fala: eu vou fazer passar a minha bondade diante de você. Meus irmãos, é isso que está acontecendo aqui em Marcos. Uma multiplicação para que o povo se alimentasse. Os discípulos despedindo o povo, um líder de Deus indo ao monte orar, e voltando e vendo seu povo perdido. E quando o povo começa a gritar por socorro, o que ele faz? Ele tenta passar diante do povo. Engraçado que a mesma palavra usada aqui é a mesma palavra usada lá em Êxodo. É a mesma palavra. E ele é o parakomai, é a mesma tradução. Ele está mostrando aqui a sua bondade. A bondade encarnada de Deus passando diante dos seus discípulos para salvá-los no momento de perigo, de um risco, onde eles se encontravam perdidos por não estar um mestre ali, o seu líder ali, como ocorreu com o povo quando Moisés subiu ao monte. Mas do mesmo jeito que Deus falou para Moisés, quando ele pediu para ver a sua glória, que a sua bondade passaria diante deles, Jesus se apressa a passar diante deles no barco, não para ir na frente, mas para que eles se remetessem a isso. A bondade de Deus passando diante deles e os salvando. Então, meus irmãos, com tudo isso, já partindo para o final, por que Deus permitiu o pecado? Por que Deus permitiu o mal? Porque se não fosse dessa forma, meus irmãos, nós não teríamos Cristo, nós não teríamos um Salvador, nós não veríamos a bondade de Deus encarnada em seu próprio Filho, nós não veríamos a compaixão de Deus para com os oprimidos, para com aqueles que são tratados à margem da sociedade. Nós não veríamos o Deus encarnado andando com pecadores, conversando, como foi dito de manhã, com mulheres, ou mesmo na sala dos adolescentes, não fazendo acepção de pessoas. Não veríamos nada disso, meus irmãos. Não veríamos nada disso. E através da sua justiça, imputada não a nós pecadores, mas em Cristo Jesus, como é dito lá em Coríntios. 2 Coríntios 5, versículo 21, meus irmãos, eu vou ler para vocês. 5, 21, vai dizer assim: pois foi por causa que Deus tratou como pecador aquele que não tinha pecado, para que nele nos tornássemos justiça de Deus. A justiça de Deus imputada em Cristo Jesus, aquela que era para nós, imputada em Cristo Jesus. E aí Romanos vai dizer, Romanos 3, 24, vai dizer: sendo justificados gratuitamente por sua graça, por meio da redenção que há em Cristo Jesus. Aqui ele está trazendo a justificação pela fé e não por obras. Paulo discursando aos romanos sobre a justificação pela fé, ele vai dizer que é por meio de Cristo Jesus e não por nós, porque Deus imputou em Cristo Jesus a nossa condenação. O que era para nós, pesou sobre Cristo Jesus e não sobre nós. E aí Romanos 8, de 1 a 5, meus irmãos, vai dizer: portanto, agora já não há condenação para os que estão em Cristo Jesus, porque Cristo Jesus, a lei do Espírito da vida, libertou você da lei do pecado e da morte. Porque aquilo que a lei era incapaz de fazer, visto que estava enfraquecida pela carne, Deus fez, enviando o seu próprio Filho em semelhança à carne pecaminosa, como oferta pelo pecado. Assim condenou o pecado na carne, a fim de que preceitos da lei fossem cumpridos em nós, e não vivemos segundo a carne, mas segundo o Espírito.
Pois quem vive segundo a carne aspira o que a carne deseja, mas quem vive de acordo com o Espírito aspira o que o Espírito deseja. Meus irmãos, nenhuma condenação há sobre aqueles que vivem em Cristo Jesus. A terceira e definitiva verdade sobre a bondade de Deus, meus irmãos, é que Cristo é a plenitude da glória, a personificação da graça. Em Cristo fomos reconciliados com o Pai pelo derramamento do seu sangue. Toda a ira e justiça de Deus foram satisfeitas no sangue de Cristo Jesus. É por isso que o cristão, como nós cantamos, ele deve ansiar pela volta de Cristo Jesus. Não com medo do dia do julgamento, porque como nós lemos aqui, não há mais nenhuma condenação que pese sobre nós. Porque nós somos justificados pelo sangue de Cristo Jesus. Porque sobre a sua vida, sobre a sua carne, naquela cruz de madeiro, foi imputado todo o pecado, toda a justiça e toda a ira de Deus. Meus irmãos, nenhuma condenação há sobre aqueles que estão escritos, sobre aqueles que estão em Cristo. Mas pelo desejo de desfrutar toda a bondade de Deus, toda a misericórdia e a plenitude de sua glória, é que devemos ansiar a volta de Cristo. É por isso que nós estamos aqui, militando, buscando, lutando, como o Felipe disse, quando eles foram tocar o hino, vou construir. Oh, meus irmãos, como Deus é misericordioso, como Deus é misericordioso, como Ele dá tempo, porque a gente canta, enche-me do amor que faz mudar ao mundo, e às vezes a gente sai do culto cantando isso, chega em casa, e esse amor parece que foi para o espaço, e de repente a gente tem contendas, a gente tem brigas, a gente tem palavras torpes, a gente canta que com o meu todo fôlego eu cantarei a bondade de Deus, e a gente olha para o lado, tem irmãos que não abrem a boca nem para louvar. Como Deus é misericordioso, meus irmãos, porque é uma construção, não é da noite para o dia, Deus vai mudando a gente de pouco a pouco, é Deus que nos santifica, mas a Bíblia fala, esforçai-vos por ser santos. A gente tem que se esforçar, a gente tem que buscar dia a dia ser melhor. E Deus tem paciência, porque Ele é compassivo, Ele é longânimo, Ele é tardio em irar-se, porque dele o que flui é bondade, é misericórdia, é compaixão. É isso que flui de Deus. É isso que as mensagens, desde o louvor, desde da liturgia, está trazendo para a gente. E o meu desejo, o desejo do meu coração, meus irmãos, é que essas verdades que têm que fazer sentido na vida de todo cristão, faça sentido na vida de cada um de nós, meus irmãos. Como ela falou, o meu coração, eu tenho falado ao coração de vocês. Que possamos meditar nessas verdades, de que Deus sim aflige os seus, quando necessário, mas com um propósito maior, que não é o que agrada o seu coração, que o que mais agrada a Deus é demonstrar a sua bondade, a sua misericórdia, a sua compaixão, a fim de que haja reconciliação, restauração, e que toda essa bondade, ela é expressa perfeitamente em toda a sua plenitude, em Cristo Jesus, que pôde cumprir com todas as vontades de Deus, nos reconciliando com Ele, nos restaurando como a noiva prometida, como a esposa adornada, como diz lá em Apocalipse. Que isso faça sentido na nossa vida, meus irmãos. Amém?